E é sobre economia que nós vamos conversar agora com o secretário da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Denise. Satisfação estar com vocês da Jovem Pan. Bom, secretário, vamos falar de contas públicas, né? Nós tivemos neste ano um avanço importante, que foi a reforma da Previdência, só que ela não garante o equilíbrio que se espera das finanças públicas como um todo. O governo tem demonstrado preocupação também com relação à situação dos estados e municípios. E hoje o próprio Ministério da Economia divulgou um levantamento do mercado financeiro em que aponta aí uma melhora do saldo esperado para este ano, mas uma piora para o ano que vem. A mediana das expectativas agora aponta para um déficit primário de 87 bilhões de reais, 87 bilhões e meio de reais em 2019, não é? Antes se previa 86,5 bilhões nesse levantamento que foi divulgado no mês anterior. E para o próximo ano, o mercado financeiro agora trabalha com déficit para o governo central, que reúne as contas do Tesouro, do Banco Central e da Previdência, de 84 bilhões de reais. Antes se previa 82,7 bilhões de reais. A variação nesse caso refletiu principalmente uma diminuição da projeção da receita líquida do governo, que passou de 1 trilhão 382 bilhões para 1 trilhão 379. Nos dois casos, as projeções do mercado financeiro, elas acabam ficando abaixo, né, das metas estabelecidas neste ano. A meta é de 139 bilhões. Lembrando que o governo até trabalha com a possibilidade de um déficit menor do que esse projetado pelo mercado, já sinalizou que seria em torno de 80 bilhões de reais, e para o ano que vem nós vamos ter uma meta de um rombo um pouco menor que deste ano, de 124 bilhões de reais. Nós estamos entrando em contato novamente com o secretário Valderi. Secretário, você me ouve? Sim, Denise. Então, eu informava os números do mercado financeiro. Alguns números, uma parte da tua fala eu não ouvi, mas acredito que você tenha falado sobre a comparação dos dados fiscais, como tínhamos no começo do ano, com o que temos agora em dezembro, dados, grosso modo, bem melhores do que aguardávamos em janeiro. Agora, houve uma piora para o ano que vem e a gente sabe que o governo pode enfrentar uma série de dificuldades relacionadas ao teto de gastos, talvez não no ano que vem, mas no próximo. Tem a questão da regra de ouro, não é? Porque tem muita despesa obrigatória, vai ter de lidar com orçamento impositivo, só que já foram apresentadas várias medidas aí que propõem alterações importantes aí nas finanças públicas, na gestão das finanças, no comprometimento, né, dessa vinculação toda, e podem mexer com o Pacto Federativo. Eu queria saber, secretário, qual que é o foco principal de tudo que foi apresentado? São propostas bastante amplas, mas o que seria prioritário para se assegurar de fato uma melhoria das finanças? A diretriz básica foi dada pelo ministro Paulo Guedes ainda no ano passado, na transição de governo, e ratificada e confirmada ao longo desse ano. Temos que cuidar da política fiscal. O zelo com o fiscal compensa, e compensa muito, e compensa já no curto prazo, compensa mais ainda no médio e longo prazo. Os dados fiscais, me permita aqui fazer um resumo, Denise, porque uma parte da sua fala eu realmente não ouvi. Então, quando comparamos janeiro com dezembro desse ano, agora nós teremos um déficit primário estimado em 1% do PIB, comparado com 1,9% do PIB no início do ano, é o que está na LDO. Para o governo central, 139 bilhões de déficit é o que está na LDO, mas nós esperamos um valor da ordem entre 72, 70 a 80 bilhões de déficit. Esse é um resultado muito bom, o melhor desde 2015. Sempre lembrando que o esforço fiscal, em sua grande parte, ainda precisa ser feito. Nós começamos bem, mas esse caminho do equilíbrio nas contas públicas ele é longo. O déficit nominal também, esse ano, agora em dezembro, esperamos para um valor da ordem de 6% do PIB, comparado com o que tínhamos antes de expectativa da ordem de 7% do PIB. E um indicador extremamente importante, teve reflexo, inclusive, com essa mudança na perspectiva, no outlook de estável para positiva pela Standard & Poor's, bastante em função do indicador de dívida, de sustentabilidade da dívida ser atingido com antecipação, não em 2021, mas algo como em 2020, ou início de 2020,
Então, é um valor da ordem de 2 a 3% menor no índice DBGG, dívida bruta do governo geral, comparado com o PIB. Então, são indicadores melhores, mas nós temos sim que continuar nas reformas estruturais. A reforma da Previdência foi uma grande largada, estamos falando de 8,6% do PIB, a despesa primária relativa à Previdência, mas nós temos 3 PECs associadas ao Pacto Federativo. A Federação Brasileira tem que buscar um equilíbrio fiscal, União, Estados e Municípios. Então, 2 delas tiveram seus relatórios lidos, a PEC 186, que é a emergencial, e a 187, que é a dos fundos. A PEC 188 está sendo discutida, está sendo debatida. Os 3 senadores, em particular essa última, que é com o senador Bittar, nós temos tido longas reuniões com eles, discussões técnicas, de debate, de busca de consenso, e vendo o que é o melhor para a sociedade brasileira. Secretário, sempre fica uma certa preocupação com relação à redefinição de responsabilidades e partilha de recursos, né? Porque nós sabemos que estados e municípios continuam numa situação bastante complicada das finanças públicas, né? Basta ver o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro em relação à área de saúde, eu acho que é a comprovação dessas dificuldades. Agora, o Pacto Federativo, ele conseguiria colocar no alinhamento mais produtivos as várias esferas de governo, de fato? Como é que seria essa transição, que eu acho que é uma grande preocupação que se tem hoje, especialmente do lado dos estados e municípios? A proposta que fizemos para o Pacto Federativo e encampada pelo Senado Federal, ela é uma mudança completa, é uma transformação do Estado, ela é parte de uma transformação do Estado e de fato, ela pode trazer a República Brasileira, a Federação, nos seus 3 níveis e nos 3 poderes também. Então, Estado, União e municípios, poderes executivo, legislativo e judiciário, em um caminho para um equilíbrio fiscal. A Federação só tem saída se buscarmos uma solução em conjunto. A União está deficitária. Hoje, nós teremos o 6º ano de déficit primário, os estados e municípios também. 14 das 27 estados /DF estão em emergência fiscal e os municípios, reconhecido, têm uma dificuldade fiscal muito grande. Então, as 3 PECs, elas trazem, a PEC emergencial, a de fundos e a do Pacto Federativo, formam um plano federativo bastante integrado. Ela permite trazer a União, os estados e municípios, em um caminho muito mais sólido de equilíbrio fiscal. Traz um avanço institucional em termos de controle de gasto, traz um avanço em termos de transferência de recursos e traz também um avanço em termos de controle desse gasto e vedação de aumento de despesas obrigatórias que comprometem o equilíbrio fiscal nos seus 3 entes. A discussão com o Congresso, Denise, ela é a que deve ser feita. O Congresso é soberano em suas decisões e representa o povo brasileiro. A nossa intenção, enquanto governo, é trazer as melhores soluções para melhoria do emprego e melhoria da renda. Essa transparência e cautela com o equilíbrio fiscal, ela já mostra retorno para a sociedade. A revisão da Standard & Poor's, ela se deve basicamente a 3 fatos. 1 é a busca do equilíbrio fiscal. 2 é o dinamismo econômico já tendo efeitos. Nós tivemos o crescimento do PIB do 3º trimestre em relação ao trimestre do ano passado de 1,2, sendo que na composição do PIB, o investimento, o crescimento foi de 2,9, ou seja, a qualidade do PIB melhora. O setor de serviços hoje reage, mostra a pesquisa do IBGE, positivamente, com crescimento de 0,8 comparado a outubro e setembro desse ano. O Natal das famílias brasileiras esse ano será melhor do que do ano passado e feito de uma forma responsável. Não é simplesmente incitar o consumo privado. Na realidade, é buscar um equilíbrio fiscal e permitir com que a economia reaja, o mercado de trabalho reaja ainda abaixo do que desejamos, mas reaja de forma espalhada e positiva, permitindo uma maior confiança nos agentes e que se traduz em consumo.
Então, o fiscal compensa, o zelo com a política fiscal compensa, e tanto melhor que ele seja feito nos 3 níveis, União, Estados e municípios. Agora, eu falava da abrangência das medidas que foram apresentadas pelo Congresso, que cada uma contempla várias alterações em relação à gestão das finanças públicas. E, secretário, um dos pontos que tem causado preocupação é a questão da unificação dos gastos com saúde e educação. São gastos aí obrigatórios do governo e, na medida que estejam vinculados, talvez a educação saia prejudicada, porque a saúde tem, inclusive, alguns gastos emergenciais. Nós sabemos que, em várias ocasiões, o governo teve de liberar mais recursos numa situação de emergência. O senhor não vê a possibilidade disso acabar atrasando também as discussões, a uma pressão do Congresso nesse sentido? Você tocou em um ponto fundamental. Nós entendemos que os mínimos constitucionais para a educação e para a saúde devem ser preservados, tanto a nível de União quanto de estados e municípios. O que nós procuramos colocar como melhoria é um maior grau de liberdade para os gestores. Na ponta é que se decidem o que é melhor para o cidadão. Então, os governadores e os prefeitos, em particular os prefeitos, têm um contato maior com os cidadãos e, portanto, podem entregar melhor em termos de provisão, saúde e educação, inclusive. Então, a proposta coloca grau de liberdade maior. É comum, Denise e caros ouvintes, telespectadores, nós temos em alguns municípios, a pressão no gasto de saúde tem aumentado e, paralelamente, a pressão nos gastos de educação sendo reduzido. Isso por variáveis demográficas. Envelhecimento da população implica encarecimento em serviços ligados à saúde. Ao mesmo tempo, o número de alunos na educação básica tem uma tendência a cair, vem caindo e continuará caindo ao longo dos anos. Portanto, é importante que o gestor tenha esse grau de liberdade. Mantido o total, a soma dos mínimos constitucionais para a saúde e educação, a proposta é dar um grau de liberdade maior. Semana passada eu estive representando o ministro Paulo Guedes na Comissão de Seguridade Social e Família, a segunda maior comissão da Câmara dos Deputados. Discutimos extensivamente. Ontem nós tivemos 4 horas de reunião, o ministro Paulo Guedes e a equipe, eu inclusive, discutindo com os deputados dessa comissão cada um desses itens, o que é que faz efeito, o que é que não faz e como a gente pode retornar para a sociedade de maneira responsável e transparente o melhor serviço em saúde e educação. A gestão pública tem que ser melhorada e o que o governo federal fez com a proposta é permitir com que haja um maior grau de liberdade. Mas o parlamento é soberano, ele decidirá, representando o povo brasileiro, qual é a melhor solução. Agora, secretária, entre as medidas aí de ajuste das finanças, também tem algumas de caráter emergencial, exatamente para viabilizar o cumprimento de meta, o respeito ao teto de gastos, tem a questão sempre colocada da regra de ouro também, e algumas das propostas mexem muito com o funcionalismo. Esse também é um ponto de resistência. Sabemos que eles têm uma bancada forte no Congresso. O texto acaba, por exemplo, com a obrigatoriedade da revisão geral anual dos salários dos servidores, veda aumentos e pagamentos de caráter retroativo, ou sem lei que autorize a concessão, enfim, segue por aí. O pagamento de pensionistas e servidores entra no cômputo do limite de despesas com o pessoal. E são medidas que podem assegurar um ajuste imediato das contas, né? Esses gatilhos seriam acionados se houvesse um problema maior. Agora ficou aquela expectativa também de apresentação da reforma administrativa. Como é que o governo está lidando com essa situação relacionada ao funcionalismo? A gente ainda vai ter a reforma administrativa? Teremos uma reforma que ataque, ou que contemple exatamente a segunda maior despesa primária, que é a despesa com pessoal e custeio. A primeira grande despesa é a previdenciária e a segunda é pessoal e encargos. Então, é importante, quando há um desequilíbrio nas contas, quando as despesas primárias são maiores do que as receitas, que isso seja corrigido, que haja uma busca do equilíbrio fiscal. Porque com o equilíbrio fiscal e orçamentário é possível, de fato, atender a população nos serviços que ela mais deseja, segurança pública, saúde, educação
e outros. Então, o funcionalismo público é sim um item importante e a intenção da reforma administrativa, e também tem uma parte na PEC emergencial do Pacto Federativo, o que nós estamos colocando é, uma vez detectada que estamos em emergência fiscal, e uma vez detectada que é necessário controlar os gastos, que eles sejam controlados, para que não saia do equilíbrio fiscal. Então, é importante o entendimento de que a busca desse equilíbrio fiscal é para retornar ao cidadão aquilo que ele mais deseja, que são serviços bastante importantes. Muitos querem, inclusive, a redução de jornada, que é um dos itens colocado lá, que é a redução de até 25% na quantidade de horas trabalhadas por dia, né, redução de jornada, com proporcional redução no salário. Essa é uma discussão que tem que ser enfrentada, né? Pode ser benéfica, nós entendemos que em grande medida é benéfico e pode abrir espaço para investimento, espaço para alocação em saúde, em educação e equilíbrio das contas públicas. No seu orçamento familiar, o seu orçamento individual, você busca o equilíbrio e despesas não ultrapassem receitas, pelo menos não ao longo do tempo, continuamente. No orçamento empresarial seria assim também. E no orçamento dos governos, quer seja o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal, é importante que o orçamento esteja equilibrado. Somente com equilíbrio nas contas públicas é possível termos um social robusto que entregue os serviços que o cidadão precisa e com uma economia forte que gere empregos sustentáveis, empregos de boa qualidade. Secretário, para fechar, mas essa reforma vai ter a proposta apresentada antes das discussões sobre a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo? Nós teremos a reforma administrativa sendo apresentada no ano que vem, assim como a reforma tributária. Denise, é um livro. A transformação do Estado brasileiro é um livro. Eu preciso enfrentar a discussão da Previdência, a questão federativa. Precisamos enfrentar a questão da reforma tributária, é uma demanda da sociedade. Termos um sistema tributário menos caótico e menos penalizador da sociedade como hoje. Nós precisamos enfrentar também a questão administrativa, uma reforma da gestão do Estado, que traga valorização dos funcionários de boa qualidade, que traga uma visão nova do Estado e mais eficiente. É uma visão de valorização do Estado. A reforma administrativa contemplará esse item com mais ênfase. E precisamos também ter um fast track em privatizações. Né? O número de estatais com gasto ineficiente, o que tem aportes do Tesouro Nacional para que elas fiquem de pé, é muito elevado. Então, precisamos também enfrentar a questão das privatizações de maneira mais célere. E me permita colocar um ponto materializado. O Pacto Federativo ainda esse ano. Nós teremos uma transferência de 11,7 bilhões de reais do governo federal para os governos estaduais e municipais de maneira voluntária. O governo federal, acreditando na necessidade de fortalecer a Federação Brasileira, está transferindo voluntariamente 11,7 bilhões de reais esse ano. E notem que nós estamos deficitários, não é que o dinheiro esteja sobrando. Nós estamos deficitários pelo 6º ano e, mesmo assim, acreditando que a Federação Brasileira tem que ser fortalecida com transferência de recursos de maneira responsável, esse dinheiro não pode ser gasto de maneira irresponsável ou que eleve, por exemplo, despesas com pessoal e encargos de maneira não sustentada. Existem cláusulas, a lei já traz essas delimitações, mas o fato é que estados receberão 6,3 bilhões de reais e municípios receberão 5,3 bilhões de reais em 31 de dezembro desse ano. O governo federal, acreditando no Pacto Federalista, acreditando na força da Federação Brasileira, vai transferir 11,7 bilhões voluntariamente, mesmo estando em situação deficitária. E esse recurso tem que ser transferido, gasto de maneira responsável, permitindo com que a federação como um todo
ela erga-se e procure equilíbrio financeiro. Não basta só a transferência, claro, nós temos que ter condições também de responsabilidade na ponta. O melhor controle das contas, permitir também com que alguns financiamentos sejam vedados, né? A lei vai permitir, a partir de 2026, a vedação de socorro da União a estados e municípios, para que haja transferência de recursos e também transferências de responsabilidade na ponta. É uma maturidade institucional que o país está procurando. O ministro Paulo Guedes tem um completo diagnóstico, ele e a equipe, e nós estamos seguindo, junto com o Congresso Nacional, em discussão com os representantes da população, que é o Congresso Nacional, para que tenhamos o melhor desenho da Federação Brasileira. E ela seguirá. E a cessão onerosa esse ano é uma chave inicial, é uma chave de ouro, que abre materialmente, com transferência de recursos, quase 12 bilhões de reais, da União, que está deficitária, mas entende que é necessário com que estados e municípios se fortaleçam, que esse ano seja. E esse ano teremos o melhor Natal dos últimos anos. Mas secretário Valderi Rodrigues, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a todos. E o zelo fiscal compensa, e compensa tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Vamos buscá-lo. Esse foi o secretário Valderi Rodrigues, secretário especial do Ministério da Economia.